Bíblia prova que o protestantismo é falso, quando afirma que Jesus Cristo instituiu a sua igreja, e nomeou o primeiro Papa, quando falou ao apóstolo Pedro: Tu és pedra, e sobre essa pedra edifico a minha igreja. E ainda acrescentou: Apacenta o meu rebanho. Infelizmente, os protestantes que dizem ser grandes conhecedores das Sagradas Escrituras, não conseguem compreender uma única frase da Bíblia, que foi escrita de uma forma bem simples e objetiva. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edifico a minha igreja. Porque, se eles compreendessem essa frase, deixariam de ser protestantes. Porque Jesus instituiu apenas uma igreja, e não milhares de seitas. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós católicos aprendemos através da Bíblia que a Eucaristia faz parte da nossa salvação. Disse Jesus: Em verdade vos digo, se não comerdes da carne e do sangue do Filho do Homem, não tereis a vida em vós mesmos. Minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E nós encontramos a carne e o sangue de Jesus apenas na hóstia devidamente consagrada por mãos sacerdotais. E não por pessoas que se autodenominam pastores e abençoam um simples pedaço de pão. No protestantismo, não existe Eucaristia. Portanto, eles abandonaram Jesus no sacrário e na Sagrada Eucaristia, quando se afastaram da Igreja Católica. E ainda dizem que amam Jesus. A Bíblia prova que o protestantismo é falso, quando afirma que os santos existem. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, da mão do anjo, diante de Deus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A Bíblia prova que os santos existem, mas os protestantes não acreditam em santos. Preferem acreditar nas heresias de Lutero. A Bíblia prova que o protestantismo é falso, quando eles menosprezam e muitas vezes ofendem a Mãe de Deus. Sim, Mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Isabel, falando à Santíssima Virgem Maria: Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Mãe do Senhor, igual Mãe de Deus, pois Jesus é Deus. Para os protestantes, a mãe de Jesus é apenas uma mulher qualquer. A Bíblia prova que o protestantismo é falso, quando Lutero afirma que devemos seguir apenas a Bíblia, e não a tradição ensinada pelos apóstolos. Então, irmãos, estai firmes, e guardai a tradição que vos foi ensinada, seja por palavra, seja por epístola nossa. Seja por palavra significa a tradição falada pelos apóstolos, e, por epístola, significa tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Portanto, nós precisamos de duas coisas fundamentais para o nosso aprendizado. Precisamos da tradição ensinada e falada pelos apóstolos e das Sagradas Escrituras, para que o nosso conhecimento sobre as leis de Deus seja completo. Para os protestantes, basta apenas a Bíblia, que eles leem e fazem as suas próprias interpretações. Seguindo as leis de Lutero, que ensina que a Bíblia deve ser interpretada de forma individual e livremente. Fato que é claramente condenado na Bíblia. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Portanto, a própria Bíblia desmente Lutero, quando afirma que nenhuma profecia é de interpretação particular. A Bíblia prova que o protestantismo é falso, quando Lutero afirma que só a fé salva. A Bíblia
nos ensina que a fé sem obras é morta. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus, e não fizer prova disso, através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Portanto, a própria Bíblia, que os protestantes dizem conhecer melhor do que nós católicos, desmente todas as narrativas de Martinho Lutero, a quem eles idolatram, e ainda chamam a nós católicos de idólatras. Nós católicos adoramos somente a Deus, mas temos um profundo respeito pelas imagens de Jesus e da sua mãe. Algo que todos deveriam ter, porque tratam-se de imagens sagradas. Resumindo, os protestantes não têm mãe, porque desprezam e até ofendem a mãe de Jesus e nossa mãe. Não têm Jesus, porque não o recebem na Sagrada Eucaristia. Não tem ninguém que os ensine a verdadeira e única doutrina ensinada por Jesus, porque se afastaram do magistério da Igreja de Cristo. Eles dizem que não acreditam no homem, mas desprezam a doutrina de Cristo ensinada pelos seus apóstolos, e aceitam facilmente as infames ideologias de Lutero, que era homem. Protestantes, acordem para a vida e voltem para a verdadeira e única Igreja de Cristo. A Igreja Católica Apostólica Romana, que está dividida assim, está entrando na fase mais difícil de toda a sua história, mas ainda continua sendo a Igreja de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela.